Boa tarde, Bahia. Está no ar o seu programa de todas as tardes aqui da tela da Band, do som da rádio Band News FM e do nosso canal do YouTube, Band News FM Salvador, que você pode se inscrever, ativar o sininho e sempre que o nosso programa entrar no ar você recebe uma notificação direto do seu aparelho celular, principalmente se você tiver o aplicativo do YouTube no seu celular, tá certo? Mandar um abraço para todos que estão na escuta, lembrar sempre do nosso WhatsApp 987295248, 987295248 é a nossa interação, nosso bate-papo. Você manda mensagem daí, eu recebo daqui. Tem até o QR Code para quem está acompanhando a gente pela tela da Band e pelo YouTube, que você liga a câmera do celular, coloca a câmera próxima desse QR Code e abre diretamente a nossa conversa desse nosso bate-papo. Hoje é dia 6 de março do ano de 2024, uma quarta-feira. Movimentação em tanta na política. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui como entrevistada do nosso programa a vice-prefeita da cidade de Candeias, pré-candidata a prefeita aqui dessa cidade vizinha nossa, Salvador, da região metropolitana. Então já avisa logo aí os amigos, quem está acompanhando, quem gosta de acompanhar a política da região metropolitana. Daqui a pouquinho vamos ter esse bate-papo. Mas antes disso, vamos ver como é que está o clima lá fora em Salvador. Olha, nossa imagem aí direto de Mar Grande, mostrando aí a situação do tempo, um pouco nublado, faz sol, depois nubla. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, grande parte da região Nordeste terá tempo quente e úmido, com ocorrências de pancadas de chuva até amanhã. Apesar dessas chuvas e também das altas temperaturas, isso vai ser amenizado um pouquinho até o fim de semana. Mas ainda segundo o site Clima Tempo, na próxima sexta-feira, a tendência é que nós tenhamos uma máxima de 32 graus. Mas parece, como diz os meninos aqui brincando na redação, você está em casa, liga o ventilador, parece que você está no air fryer, né? Porque o calor tá demais. Sorte quem tem o seu ar-condicionado, sorte e dinheiro para pagar a conta de luz depois, né? Porque o negócio não tá brinquedo, não. E a gente segue com o nosso Boa Tarde com notícia de política, porque o deputado estadual Paulo Rangel, do PT, é eleito pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Em sessão ontem, ele foi escolhido por 36 votos contra 22 do opositor, o ex-deputado Marcelo Nilo. Quem está acompanhando a gente aí na tela da Band está vendo as imagens dessa sessão, principalmente no momento da apuração dos votos no plenário da Assembleia. A apreciação aconteceu pela tarde, após a sabatina realizada durante a manhã na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A bancada do PCdoB, que possui 4 deputados, não compareceu à votação por conta do impedimento do parlamentar Fabrício Falcão, que é do partido e queria disputar essa vaga de conselheiro. Rangel assume o posto deixado pelo conselheiro Fernando Vita no TCM, que se aposentou em dezembro. E por falar no deputado petista, ele disse que agora inicia uma nova etapa na vida pública. Eu bati um papo com ele logo ao fim da sessão, ele que estava ao lado, inclusive, da deputada Neuza Cadore, que vai ocupar a cadeira que vai ser deixada por Rangel na Assembleia. A gente acompanha agora esse bate-papo com os dois. Deputado, uma palavrinha rapidamente aqui com a Band, saber da sensação agora, dever cumprida depois dessa campanha, 36 votos, satisfeito com o resultado, satisfeito com o placar? Claro, muito satisfeito. Eu acho que a gente sempre comemora uma vitória. Eu acho que essa foi uma vitória do trabalho, de um trabalho coletivo, de todo um processo histórico que nós vivenciamos aqui na Assembleia, e quero agradecer inclusive a vocês da imprensa, a todos, mas principalmente aquelas pessoas que confiaram, né, em mim, que votaram comigo. Eu acho que isso aqui é um espaço muito importante, mas eu vou dar agora um outro passo na minha vida pública. No seu discurso na CCJ, o deputado enfatizou de uma mudança de entendimento que antes era favorável à extinção do TCM, hoje tem um entendimento diferente, e destacou também um caráter mais preventivo e educativo do TCM. O que foi essa base norteadora, essa mudança de entendimento, deputado? A mudança porque eu fiz uma reflexão de que não adiantava só protestar, certo? Só trabalhar no sentido da dissolução, mas no sentido de buscar resolver, de buscar ajudar, de buscar qualificar. E fui convidado
a esse desafio. Aceitei e vou buscar fazer o melhor de mim para que tudo dê certo. E Neuza Cadori está aqui, a suplente que vai assumir a vaga que o deputado vai renunciar. Já está dentro de casa, né, Neuza? É o retorno efetivo agora, né? O retorno efetivo num momento muito especial para a gente aqui na Assembleia, porque a gente está no mês de março, um mês dedicado, um mês que lembra toda a luta histórica das mulheres. Nosso mandato tem como uma bandeira estruturante a nossa luta, a defesa dos direitos das mulheres. Então eu quero parabenizar nosso deputado Paulo Rangel, um homem autêntico, né? Um homem corajoso, um homem de posição, capaz de fazer toda essa reflexão, e eu tenho certeza que quem ganha é a Bahia. Com uma deputada, mais uma na casa, apesar que eu já estava aqui, né? Mas como titular, e com um novo conselheiro com a estatura de Paulo Rangel. Então, muito obrigada a todos que ajudaram a gente ter essa vitória dupla. 36-22. O que é que acontece? Marcelo Nilo perdeu e saiu da sessão sem falar com a imprensa. E há uma grande dúvida sobre o futuro de Marcelo Nilo diante desse resultado. Se ele vai se aposentar politicamente falando ou se ainda vai tentar um cargo para as eleições de 2026. Vai ser candidato a deputado federal mais uma vez. O prefeito Bruno Reis destacou a situação de Marcelo Nilo. Reservadamente, nos bastidores, tem dito que vai ajudá-lo caso ele decida ser candidato a deputado nas próximas eleições gerais. Hoje, pela manhã, o prefeito foi perguntado sobre a eleição do TCM, sobre essa situação de Marcelo Nilo, durante a inauguração de um camelódromo. A gente acompanha agora a fala do prefeito. Marcelo Nilo, eu não sei se será candidato, a gente não conversou sobre isso. Ele teve o meu apoio, eu pedi aos deputados da oposição que a gente pudesse votar unidos para que pudesse ele ter chance de ter chance de vitória na disputa pelo Tribunal de Contas, mas nós não falamos de futuro. A gente ainda está muito cedo, a gente nem passou por 24, ainda estamos tratando de 24, mas depois falar de 26. Mas ligou para ele, deu solidário a ele? Claro, falei com o Marcelo. Marcelo é um grande amigo, está ao nosso lado, é hoje meu colaborador direto na prefeitura, tem me ajudado muito nessas posturas políticas, nessas relações institucionais. Está lá junto com o Cacá me ajudando muito. Então falo com o Marcelo Nilo praticamente todo dia, hoje de manhã cedo já nos falamos. Como eu costumo dizer, a conferir que vai ser o resultado da vida política de Marcelo Nilo, que acabou amargando essa derrota na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. 2h08, a empresa automotiva chinesa BYD, considerada a maior fabricante de carros de energia limpa do mundo, anunciou o início das obras da primeira fábrica de carros elétricos do Brasil na cidade de Camaçari. A montadora brasileira Lecar tentou entrar na disputa pela antiga área da Ford, mas o governo avaliou que a empresa não tinha capacidade técnica para concorrer. A gente acompanha agora uma matéria, uma cobertura feita pelo nosso repórter Ramon Ferraz sobre o ato que aconteceu em Camaçari ontem da empresa BYD. Ter um carro elétrico ainda é um sonho distante para muitos brasileiros, mas aos poucos vai se popularizando. Este, por exemplo, sai em torno de R$ 115 mil, mesmo o preço de veículos a combustão tradicionais no mercado. Lançado na semana passada, o Dolphin Mini teve mais de 7.500 unidades vendidas só no primeiro dia, um recorde para veículos elétricos. O modelo é um dos que serão fabricados aqui na Bahia, pela montadora chinesa BYD. Hoje, uma cerimônia marcou o início das obras em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, em uma área que era usada pela Ford. Em torno de 10 mil empregos diretos gerados para a produção de carros a passeio, carros 100% elétricos e carros híbridos plug-in e híbridos plug-in com etanol. O antigo complexo existente será utilizado para a atração e a implantação da cadeia de fornecedores. A expectativa é que a produção comece entre o fim desse ano e o início de 2025, com capacidade para cerca de 150 mil veículos por ano, na primeira fase de implantação. Nos próximos 5 anos, a BYD quer que pelo menos 70% das peças dos carros elétricos sejam fabricadas na Bahia. O investimento inicial é de 3 bilhões de reais e a chegada da empresa à região tem impulsionado investimentos em outros setores,
como infraestrutura, saúde e educação, além do turismo. Uma montadora brasileira, a Lecar, tentou entrar na disputa pela antiga área da Ford, mas o governo avaliou que a empresa não tinha capacidade técnica para concorrer. A Fazenda analisou, a PGE analisou e não tinha elemento suficiente para que pudesse dar conta de a gente poder chamar a BYD e dizer, olha, nós temos uma proposta melhor ou algo do tipo. E nós agora, mais uma vez, é mais uma etapa consolidada, constitucionalmente coberta, para que a BYD possa vir, se instalar e gerar emprego. Fica ainda o convite ou o apelo para que, se ele quiser dialogar com o governo do Estado, as portas estão abertas. Fazer todo mundo crescer. Quem respeita as diferenças, suas raízes, suas crenças, dá futuro pra semente, sua terra, sua gente. Quem é parceiro. Agora sim, voltamos com o nosso Boa Tarde Bahia. Quem estava acompanhando nosso programa, na tela da Band a gente teve um probleminha de áudio, já restabelecemos o nosso áudio aqui. Quem estava na rádio estava acompanhando tranquilamente, justamente na volta da matéria com Ramon Ferraz. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar a Paloma Moraes conversando com a ministra Cida Gonçalves. Enquanto isso, a gente vai agora para o nosso bate-papo com a vice-prefeita de Candeias, Marivalda da Silva, do PT. Satisfação em recebê-la aqui no nosso Boa Tarde Bahia. A satisfação toda minha, Vitor, estar aqui nesse estúdio, nessa rádio que eu ouço todos os dias, aliás, toda a Bahia, e conhecer de perto, né, como funciona essa estrutura de rádio, TV, YouTube, vocês sempre inovando nisso, e a gente fica feliz. A cidade de Candeias está aqui, muito agraciada pelo convite, logicamente na condição de vice-prefeita, a gente fica feliz em poder aqui estar falando da nossa cidade e falar de política, que você faz tão bem. Marivalda, você hoje, a gente vai direto logo ao assunto, você está hoje politicamente rachada com o prefeito Pitágoras da cidade, que inclusive já foi eleito reeleito, tem um outro nome
para disputa, e esse racha tem provocado, a gente tem visto, tem acompanhado no noticiário, tem acompanhado a movimentação política de Candeias, tem supostamente exonerado alguns assessores seus por entre aspas, perseguição política, como você mesmo já declarou por diversas vezes nas redes sociais. Mas como é que está a situação? Vocês não dialogam? O prefeito e a vice-prefeita não sentam para conversar? Qual foi o motivo desse racha? Foi porque ele não lhe escolheu como pré-candidata dele na sucessão que vai ocorrer agora? Por que desse racha? Não, a cidade de Candeias toda pergunta por isso. Até porque nós estávamos muito bem, desde 2016 nós caminhávamos juntos, né? Tínhamos posicionamentos diferentes na Câmara, mas entendíamos que para a cidade de Candeias, em 2016, a vantagem que nós tínhamos nas pesquisas, de quase 17%, 18%, ele com 22% e a outra candidata com 28%, favorecia ao outro grupo político se a gente se mantivesse dividido. Então, o Rui Costa, o nosso líder, o governador à época, pediu para que nós pudéssemos nos alinhar. Fui apoiá-lo, deixei de ser candidata a prefeita para apoiá-lo, e de lá para cá a gente conseguiu ter e manter dentro da cidade de Candeias um bom relacionamento que foi traduzido muito em obras, os planejamentos que foram feitos, muitos estão sendo entregues agora, tudo com a nossa participação diuturna. Feriados, aquele período do Covid, passamos juntos. Ele foi um dos primeiros prefeitos a pegar Covid. Foi uma época muito difícil, mas sempre muito alinhado, tanto no planejamento como na parte política. Só que chegou em 2022, por força do rompimento que teve com o Leão e o Rui, e o PT e o PP, ele decidiu apoiar o PP, que é o partido dele, e nós continuamos nosso projeto, que há 36 anos eu milito, sou parte do Partido Trabalhadores há 36 anos, desde a época lá de Lula no ABC. Então, a gente tem uma história e tem um lado. Então, nós decidimos ficar do lado onde sempre estivemos, mas também conversamos com o prefeito. Ele achou natural. Eu saí um pouco dessa linha, porque apoiei a esposa dele, que é do PP, a deputada. Foi o único voto até hoje que eu dei fora do nosso partido. Mas, com a derrota do grupo político, das pessoas que ele apoiavam, começou uma onda lá de distanciamento. Não entendia muito bem, chegaram ao ponto de impedir o meu acesso à prefeitura, né, derrubando o teto do gabinete, né, de forma articulada, já pensada, não deixaram mais entrar, até hoje o gabinete está fechado, retiraram o carro que estava à disposição da gente, e os funcionários, não os que trabalhavam comigo apenas, os que trabalhavam comigo foram todos exonerados, mas aqueles que até hoje têm uma simpatia pelo nosso nome, eram meus colegas de trabalho, e quando me viam nas ruas, conversavam, curtiam também minhas postagens, todos eles hoje vivem sob ameaça, sob perseguição, e também são exonerados, como vem ocorrendo frequentemente na cidade. É dizer ou falar do nome de Marivalda na cidade, alguém ligado à prefeitura, sumariamente demitido, exonerado. É uma pena. O prefeito chegou a me falar em um determinado período, em julho do ano passado, que estava preocupado, porque meu nome vinha crescendo muito nas pesquisas, e ele ainda não havia decidido quem seria o candidato à sucessão dele. Eu disse a ele que era natural, pelo meu perfil, pela vitória do projeto que nós tivemos, conversamos amigavelmente, não teve problemas, mas ele chegou a me dizer que teria que ir para as ruas para falar para as pessoas que eu não era candidata dele. Achei afrontoso, mas respeitei, só pedi a ele que mantivesse os limites em meus espaços de trabalho. Saímos tranquilos dessa conversa, mas de lá para cá a coisa desandou, eu não participo mais de atividades oficiais, nosso nome não é mais dito, os nomes que antes estavam nas placas de inaugurações, que a gente ajudou a construir, tanto buscando recurso ou planejando, eles estão retirando ou não colocam, e recentemente chegaram num reduto lá de um determinado candidato, no bairro do Santo Antônio, chegaram a dizer que Candeias, o grupo deles, não aceitam os políticos velhos, ultrapassados, e fazendo ofensa muito direta às pessoas que já contribuíram pela cidade, inclusive um etarismo, um preconceito, uma fala muito preconceituosa, porque a gente sabe que quem é jovem hoje vai ser velho ou idoso mais tarde, mas principalmente pela contribuição que tantas pessoas já deram e têm ainda potencial para dar. Então, a gente está vendo que há um certo desespero, um certo desequilíbrio, até porque todas as sondagens internas, aliás, dão nosso nome
nome como liderança nesse processo político local. A gente está conversando com Marivalda da Silva, ela que é vice-prefeita da cidade de Candeias. Como está o diálogo com o governador Jerônimo Rodrigues? A gente sabe que teve até questão de fake news, de utilizarem inteligência artificial para modificarem a voz do governador em um áudio disparado na cidade. Depois ele até corrigiu, disse que iria buscar os meios legais para poder procurar os responsáveis por essa fake news. O presidente do PT, Éder Valadares, tem dado entrevistas reafirmando seu nome como pré-candidata do partido e que não vai recuar. Como é que está esse diálogo junto à articulação política do governador e de uma possível composição de parcerias com outras lideranças de Candeias? Está bem alinhado, nós temos esse entendimento com o governador. Infelizmente, o fato que nos traz, inclusive para estar em toda a mídia, eu quero muito agradecer também essa corrente feita contra as fake news, e principalmente agora, com esse advento da inteligência artificial, da forma que foi utilizada com o nosso governador, truncando as palavras, falando de coisas que ele não comentou. Então, foi muito ruim. E para a cidade de Candeias, levou para a Bahia um assunto que pode ser muito recorrente. Graças a Deus, aí, a nível de Brasil, o TSE já baixou uma resolução, parece que está agora adotando algumas medidas, porque a gente teme muito, né, a forma que os adversários podem utilizar isso para tentar desequilibrar o processo político local e até obter vantagem eleitoral por conta disso. Mas com o governador, nós estamos muito bem, nós somos o nome que vai ser indicado, a gente já tem isso já anunciado, estive com a Adolfo recentemente, as forças políticas locais. Adolfo Loyola, né, que é o chefe de gabinete do governador. Exato, Adolfo Loyola, com o nosso Éder Valadares, nós estamos muito em sintonia desse processo que passa por Candeias, mas vai passar também por várias cidades da nossa região metropolitana e da Bahia. É um projeto de partido que a gente está alicerçando, mas ciente de que a gente precisa contar com o apoio dos partidos da base aliada, e em Candeias a gente já tem o apoio da maioria desses partidos para a nossa candidatura. Estamos conversando, inclusive, com forças políticas de outros projetos, né, de outros partidos, para que venham compor com a gente essa nova aliança dentro de Candeias. Como eu sempre estou dizendo, a gente sabe que nós temos uma gestão bem avaliada, e eu me incluo na boa avaliação, porque até ontem eu estava nessa gestão trabalhando e de uma hora para outra fui excluída do processo de forma ditatorial, né? Horrível, porque para quem acompanhou a gente sabe que isso aconteceu, mas a ideia da gente é continuar trabalhando pela cidade na pegada que está, agora com apoio de Lula, com apoio do governador Jerônimo e todo esse time, né, que vem dando certo para a Bahia e precisa chegar em Candeias. Você foi eleita junto com Pitágoras, e como você bem disse, fez parte de uma gestão que está bem avaliada até então, porque você estava ativamente na gestão até pouco tempo, antes até do rompimento. Mas como chegar agora para o eleitor e apontar erros ou situações que não foram concretizadas pela gestão, sendo que você fez parte dela e foi eleita junto com Pitágoras? E continuo fazendo. É justamente isso que eu falo para as pessoas. A gente não vai só assumir bônus, nós assumimos os ônus também. Essa declaração mesmo, feita pelo prefeito, eu já fiz um vídeo pedindo desculpa à população, porque eu também me sinto responsável. Quando um gestor que foi comigo para a porta das pessoas dizer que ia cuidar de gente e de uma hora para outra faz um discurso desse mote, dessa importância, que desconstrói tudo aquilo que nós pregamos, eu preciso dizer à população, fazer minha meia-culpa e dizer a ela que esse tipo de comportamento não é o que eu gostaria que fosse. É o que eu estou fazendo na cidade. Nós fizemos e estamos fazendo várias obras, várias entregas. Havia uma demanda muito represada, nem tudo vai poder ser feito, e esse dialogar com a população eu constantemente faço. A gente precisa saber que o que está sendo feito hoje está dentro de um planejamento, muito ainda há de ser feito, mas o que a gente não está tolerando é fazer as coisas agora a toque de caixa, de qualquer jeito. Por exemplo? Por exemplo, a gente está hoje com a central de abastecimento, que há 8 anos, ou 10, 12 anos de gestões anteriores, não foi feito nenhum tipo de intervenção. E hoje,
por conta da necessidade eleitoral que se existe, foi retirado de forma arbitrária. Vários feirantes saíram de suas barracas, de suas bancas, de seus boxes. Outros tiveram os locais onde eles há décadas estavam lá instalados, inclusive construído por eles. Era como se fosse um patrimônio deles, até porque muito do investimento foi feito com recursos próprios. E eles, de uma hora para outra, foram tirados desses locais. Está dando um auxílio, mas esse auxílio não chegou a todos. E se você for hoje na central de abastecimento, a obra sendo feita no meio das pessoas que comercializam, que vendem seus produtos e as outras que vão comprar. É um transtorno só, uma correria grande. E o pessoal reclamando, porque primeiro não sabe quem está ali, se vai continuar, porque as informações não chegam, não há transparência nisso. Então, são obras desse porte que estão sendo feitas agora, que não eram feitas dessa forma quando eu estava acompanhando. Porque o planejamento e o cuidado com as pessoas sempre foi do meu lado, e acredito que o prefeito sempre nos ouvia, uma premissa nossa, uma base nossa. E a gente vê também muitas obras, ruas sendo feitas da pior forma possível. Os próprios moradores apontam, choveu recente, lá está todo mundo com medo da chuva, porque antes era no barro. Hoje você vê uma rua asfaltada e novamente vê o asfalto cedido, desmanchar, é muito triste, é decepcionante. Então, há um investimento sendo feito que não está havendo um planejamento correto e a gente precisa ter atenção nisso. Hoje mesmo está sendo feito algumas entregas de ônibus, né, de veículos escolares que já estavam no pátio, já tinham sido comprados, mas dizendo que é com recursos próprios. A gente sabe que não são recursos próprios totalmente. Há um recurso que é do precatório, que era dos professores, que foram utilizados para isso. Os professores que receberam o precatório só agora, no final, no apagar das luzes, apesar do apelo de que isso fosse feito, até porque o governador do estado fez, para servir de exemplo para todos, o precatório foi feito, mas foi descontado imposto de renda e previdência e não poderia. E esse dinheiro até hoje está retido lá. Então, tem muitas coisas sendo feitas de forma assodada. A gente pede muita atenção da prefeitura, de quem está fazendo, porque é dinheiro público e o povo de Candeias, apesar de ser muito carente nas obras, não é um povo que pode ser subestimado. A gente não pode pegar a nona economia da Bahia hoje, da forma que nós estamos, fazer do dinheiro do povo que se quer para tentar ter proveito lá na frente ou eleger uma candidatura que não ressoa junto à comunidade como uma candidatura viável junto à população. Marivaldo, eu queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Boa tarde, Bahia. Dizer que os microfones estão sempre abertos. Com certeza, ao longo desse ano aí, mantida a sua pré-candidatura, quem sabe a candidatura, a gente vai bater um papo, porque a gente vai fazer uma cobertura extensa também nas cidades da região metropolitana. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Deixo um abraço aqui do povo da nossa cidade. Candeias está aqui pertinho, menos de uma hora de viagem. Pode visitar, que nós temos uma cidade super acolhedora, cidade de orla, turística. Nosso patrimônio hoje do estado é os nossos festejos de Nossa Senhora das Candeias, e a gente quer convidar muito o povo de Candeias, o povo da Bahia, para conhecer a cidade de Candeias. Muito obrigado, Vitor, e a todos os ouvintes. Obrigado, Marivalda. Antes da gente encerrar o nosso Boa Tarde Bahia aqui na tela da Band, porque a gente continua na Rádio Band News FM, a Polícia Federal cumpre 3 mandados de busca e apreensão na cidade de Ilhéus, no sul do estado, durante a Operação Códigos Ilícitos, que apura fraudes no programa Auxílio Brasil em 2022. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje e, de acordo com a Polícia Federal, funcionários de uma lotérica em Ilhéus foram convencidos por criminosos a auxiliarem na liberação de benefícios sociais. Foi identificado que as solicitações eram feitas de forma fraudulenta em nome de moradores da Bahia e de outros estados brasileiros que não tinham conhecimento do esquema. Com a ajuda dos funcionários da lotérica, era realizada a ativação indevida do aplicativo Caixa Tem e os benefícios eram sacados pelos suspeitos de forma emergencial, sem a utilização de cartão e com o uso de códigos, tokens de saques. Os mandados têm o objetivo de coletar mais elementos relacionados ao crime de peculato furto, quando um funcionário público usa de cargo que possui em benefício próprio ou de terceiros. Além disso, a operação visa identificar outros integrantes do grupo. O crime prevê pena de até 12 anos e prisão também
consta multa. Então, a Polícia Federal em atuação na cidade de Ilhéus. A gente encerra o nosso Boa Tarde Bahia na tela da Band e a gente continua na Rádio Band News FM e também no nosso canal do YouTube. Um forte abraço a todos. Temos imagem ao vivo do trânsito nesse momento para quem está acompanhando a gente, região aí de Mar Grande, Salvador. A gente continua o nosso Boa Tarde Bahia. Agora sim, a gente vai ouvir o trechinho, vai acompanhar o trechinho da conversa que a nossa repórter Paloma Moraes teve com a ministra Cida Gonçalves, ministra da Mulher, hoje participando em rede nacional do programa Bom Dia Ministra. Então bora para Salvador. Vamos lá com a Band News FM. Quem está lá com a gente pela primeira vez é a Paloma Moraes. Oi, Paloma, bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Estou mesmo pela primeira vez por aqui. Ministra, queria perguntar para a senhora, né? O governo Lula, desde o início da nova gestão, se propôs a ter mulheres, né, em cargos de destaque, inclusive em ministérios. Mas o que a gente tem visto, né, com as negociações com o Congresso, é que os poucos cargos que tinham mulheres foram trocados por homens, a exemplo do Ministério do Esporte. O que sua pasta tem feito, né, para fomentar a presença de mulheres nestes espaços? E há um diálogo aberto, né, com o presidente Lula? Bom dia, Paloma, né? Bom dia, Salvador, Bahia. A gente esteve aí para inaugurar a Casa da Mulher Brasileira de Salvador em dezembro, maravilhosa, já teve mais de 400 atendimentos, é importante dizer isso, né? Com relação à sua pergunta, Paloma, eu acredito que nós temos um processo a ser construído no Brasil, mesmo que a gente discuta a questão da importância das mulheres nos espaços de poder, as indicações ainda são feitas pelos partidos, e são os partidos que indicam geralmente os homens. O que nós temos feito enquanto Ministério é discutido com o Fórum Nacional de Partidos Políticos, né, que tem feito um debate para dentro do partido com todas as secretarias de mulheres sobre como é que nós vamos avançar efetivamente dentro das lideranças, né, levantar nome de lideranças mulheres. E com relação à participação política, não só como ministro, mas nós temos aí um desafio esse ano que é da campanha eleitoral. Nós estamos no segundo semestre das eleições, nós temos quase 1.000 municípios que não tem uma mulher vereadora nesse país, né? As mulheres prefeitas são 12%, então esse ano o nosso desafio é eleger o máximo de mulheres, ter o máximo de mulheres referência no cenário nacional para que os partidos possam indicá-las para os cargos de ministério. Pois bem, você acompanhou aí o trechinho do bate-papo, onde a Rádio Band News FM Salvador, com a nossa repórter, apresentadora Paloma Moraes, pôde fazer uma pergunta em rede, em cadeia nacional, à ministra Cida Gonçalves, no programa Bom Dia Ministro. Cida, que é a ministra das Mulheres. A gente vai agora direto para Brasília, com o nosso repórter Napoleão de Castro, com as informações direto da capital federal. A equipe do Boa Tarde voltando de Brasília nesta quarta-feira. Final da manhã de hoje, no plenário do Senado da República, a sessão especial também em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com a entrega inclusive do prêmio Berta Lutz, que anualmente é feito, destacando mulheres de todo o país, né, que conseguiram se sobressair nas suas atividades em todo o território nacional. E no Boa Tarde Bahia desta quarta-feira, a gente conversa com o presidente da ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Há, nesta semana em Brasília, uma grande mobilização do setor de eventos e do turismo do nosso estado e de todo o país, pela manutenção do programa do PES, de incentivo à atividade turística e de eventos em todo o Brasil. É um prazer falar com vocês e dizer que esse evento de ontem vai ficar marcado na história tanto aqui do Senado como da Câmara. Tivemos ontem a presença de mais de 1.200 hoteleiros. Ficaram fechado, lotado, o plenário do Senado, mais 3 auditórios. Isso mostra a força da hotelaria brasileira em defesa do PES. Como todos sabem, essa pandemia foi brutal para a economia, mas foi devastadora para o turismo. Por causa da hotelaria, nós ficamos em torno de 80% da hotelaria fechada.
com ocupação entre 5%. E nosso ponto de equilíbrio, para vocês terem uma ideia, é 60%. Então, queremos mostrar para os senadores, para os deputados, para o governo federal, que a hotelaria e o turismo necessitam sim da continuação do PES. Ontem tivemos a reunião de líderes de todo o Congresso Nacional com o ministro Fernando Haddad na residência oficial da Câmara Federal com o presidente Arthur Lira e ficou definida as prioridades, ou ficaram definidas as prioridades em termos de pautas econômicas de interesse do governo a serem apreciadas inicialmente na Câmara e depois aqui no Senado da República. De Brasília, Napoleão de Castro. Pois bem, 2h35, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia condena o prefeito de Governador Mangabeira, no Recôncavo Baiano, Marcelo Pedreira de Mendonça, por prática de propaganda eleitoral antecipada. Segundo a decisão da juíza eleitoral Adriana Quinteiro, o gestor, a pré-candidata a prefeita da cidade e prima dele, Manuela Pedreira, e o secretário municipal Albano Fonseca terão de pagar multa de R$5 mil. Além disso, eles terão de retirar das redes sociais as postagens em questão sobre risco de pagamento de multa diária de R$1.000. O fato teria ocorrido em dezembro de 2023, quando o atual prefeito anunciou a pré-candidatura da prima e teria utilizado a internet para lançar peças publicitárias. Manuela Pedreira também foi condenada por instalar um outdoor de divulgação de pré-campanha, onde constavam a foto da pré-candidata e endereço das redes sociais. Nas duas decisões, cabe recurso. A Rádio Band News FM tentou contato com o prefeito, mas até então não obtivemos retorno da resposta do prefeito diante dessa condenação pelo Tribunal Regional Eleitoral. 2h36, o camelódromo do Relógio de São Pedro, no centro de Salvador, passa a funcionar com uma estrutura requalificada, com novas barracas e um espaço que deve otimizar o fluxo de clientes e pessoas que transitam pela região. O centro comercial, às margens da Avenida 7 de Setembro, fica em uma área de quase 300 metros quadrados e foi entregue hoje aos comerciantes. Foram investidos cerca de R$300 mil para acomodar até 80 boxes, com cobertura que absorve menos calor. O prefeito Bruno Reis disse que a intervenção vai auxiliar o trabalho dos ambulantes e que vai também armazenar, melhor dizendo, as mercadorias no próprio local de trabalho. Então essa cobertura isotérmica, ela protege tanto do sol, do calor, como também da chuva, trazendo para quem vem comprar um conforto maior, como para quem trabalha a segurança, a garantia para que suas mercadorias não sejam danificadas. Estamos também distribuindo os kits com os camelôs, então ordenando, são barracas de alumínio, onde eles podem inclusive armazenar suas mercadorias para não ter que levar e retornar todos os dias. De acordo com o diretor de Serviços Públicos da CEMOP, Alisson Carvalho, o novo equipamento vai melhorar também a mobilidade na região. A área onde fica o camelódromo costuma registrar um grande volume de pessoas em horário comercial e com o local agora totalmente reformado, as vias devem ficar mais livres para os pedestres. Primeiro, o ordenamento, que a gente consegue ordenar melhor esses ambulantes. Segundo, trazer o conforto necessário para que eles possam trabalhar de uma maneira muito mais digna e levar o seu pão de cada dia, o seu sustento para dentro das suas casas com muito mais conforto, segurança e tranquilidade. E o terceiro é garantir a mobilidade de todo mundo que passa aqui pela Praça do Relógio de São Pedro, que antes acabava esbarrando de alguma forma nas estruturas que estavam desordenadas. A vendedora Irene Santana disse que trabalha no local há mais de 10 anos. Segundo ela, com o novo equipamento, os trabalhos devem ficar mais organizados, o que deve aí melhorar o resultado das vendas. O que tinha antigamente era que a gente tinha uma barraca, era diferente, as barracas não estavam no padrão, uns usavam sombreiro, outros usavam plástico. Hoje está mais organizado, como você pode ver, as barracas bem feitas, toda padronizada, tendo o local para a gente guardar os produtos, para não precisar mais deixar também fora da barraca, tudo bem organizado. Além do novo camelódromo, os ambulantes têm agora a opção de fazer cursos do Sebrae voltados para a qualificação de camelôs e comerciantes informais. 2h40, mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, mandar um abraço aqui para Elísia de Candeias, estava acompanhando nosso programa, a entrevista com a vice-prefeita, a Marivalda. Também mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte de final do telefone 3263,
Erval pergunta, Erval motorista pelo aplicativo, quando o Lídice da Mata vai ser entrevistado? Erval, parece que você está olhando nossas reuniões de pauta, viu? Sexta-feira, Dia da Mulher, teremos Lídice da Mata aqui no nosso programa. Ela que foi a primeira prefeita de Salvador e a primeira senadora também do estado da Bahia. Vamos falar muito sobre política e também sobre participação feminina. Então, Lídice da Mata é nossa entrevistada na sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. Mandar um abraço também para Nivaldo. Um abraço, viu, Nivaldo? Você sempre acompanhando no nosso Boa Tarde Bahia, e também o Samuel. A gente vai seguindo o nosso programa, porque aqui a informação não para. Uma pesquisa detecta vírus Zika e chikungunya em ovos de mosquitos Aedes. Mais informações com o boletim agora de Segismar Júnior. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás detectaram ovos do mosquito Aedes aegypti infectados com o vírus da Zika e chikungunya antes mesmo da eclosão, ou seja, do nascimento do inseto. Esse resultado mostra uma transmissão vertical do vírus em Goiânia, quando a transmissão ocorre por fêmeas adultas para larvas depositadas por elas, diferentemente da transmissão horizontal, que é a maneira tradicional como a doença se dissemina. O pesquisador Diego Michel, que participou do estudo, explica como esse trabalho científico foi realizado. Nós estudamos aí 1.570 mosquitos fêmea, que é o principal transmissor desses vírus, né, como Zika, dengue e chikungunya. Então, nós fizemos o estudo desses mosquitos e conseguimos localizar aí a presença da Zika e da chikungunya. Essa transmissão vertical, como é conhecida, é uma transmissão que ocorre quando o mosquito fêmea infectado, ele já deposita seus ovos contendo o vírus. Então, esses mosquitos novos que vão eclodir na natureza, eles já estão potencialmente infectados, o que faz então com que essa contaminação possa ocorrer de uma forma mais rápida, né? Que nós conhecemos aí a transmissão horizontal, que é aquela que o mosquito precisa encontrar um hospedeiro infectado para ele poder se contaminar e repassar o vírus adiante, né? Só que nesse novo método, ele já nasce infectado, que pode aumentar aí a disseminação e essas epidemias que estão ocorrendo agora no Brasil. A pesquisa é fruto de uma parceria da UFG com técnicos da Vigilância Sanitária de Goiânia que contribuíram na coleta de amostras. O pesquisador Diego Michel acredita que é preciso repensar novas técnicas de combater a proliferação das doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti. O mosquito está sempre em evolução e o vírus também está sempre em uma adaptação melhor no mosquito, né? O principal causador disso é o vírus, que sempre se adapta ao mosquito, que causa aí essas doenças. Principalmente a pergunta agora é como vamos fazer para combater, né? Porque a gente tem que pensar em um modo de combate desde o ovo, não pensar apenas em eliminar o mosquito adulto. Porém, também a gente tem que pensar em outros modos, como por exemplo, a produção de diagnósticos mais baratos e mais rápidos, porque pelo SUS mesmo a gente só consegue aí hoje em dia diagnóstico para dengue, né? Acabou ocorrendo aí que muitos casos de Zika e chikungunya ficam subnotificados e a gente não tem um número real de casos. Então seria importante aí agora a gente focar na prevenção, no tratamento e no diagnóstico. O estudo foi publicado em forma de artigo na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 14h42, o preço da cesta básica em Salvador aumenta quase 3% e chega a R$ 575 em fevereiro, R$16 mais caro na comparação com o mês anterior. O levantamento da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, da SEI, é feito com base em quase 3 mil cotações realizadas em 97 supermercados, açougues, padarias e feiras. Dos 25 produtos, 16 tiveram alta no custo. Banana prata com 16% e cenoura, também com mais de 15%, registraram os maiores crescimentos. Queijo prato e frango foram os destaques entre os 9 itens que ficaram mais baratos durante o período. Então, notícia de economia, cesta básica mais cara aqui na capital baiana, quase 3% em comparação ao mês passado. E também uma informação para você que é taxista, está acompanhando nosso programa pela Rádio Band News FM, a Prefeitura de Salvador prorrogou o prazo de entrega da documentação para o edital de credenciamento de novos taxistas. Na verdade, prorrogou e essa decisão foi anunciada aí no Diário Oficial do município. Os documentos podem ser entregues na sede da CEMOP. 14h43, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Faltando apenas 15 minutos para as 3 da tarde. Ela pediu tempo hoje e com o tempo ela estará no nosso Boa Tarde Bahia. Lara Cucino vem para falar as novidades das telonas e das telinhas e falar também da lista do Oscar. Boa tarde, Lara Cucino. Boa tarde, pessoal. Pois é, boas estreias nessa semana e também boas indicações, bons filmes, né, indicados a esse Oscar de 2024. Vamos começar pelas estreias da semana. Todos Nós Desconhecidos. Filme estreia amanhã nos cinemas e conta a história de um roteirista que se apaixona pelo vizinho e no meio dessa história de amor, ele leva esse vizinho para conhecer a casa que ele cresceu. Quando chega lá, descobre que os pais dele, que morreram há 30 anos, na verdade estão vivos e estão aparentemente com a mesma idade em que morreram. Mas não é terror, suspense, nada, é um romance. Então eu acho que vai ser uma coisa meio no lado poético desse... É frufru ou é tenso? Eu acho que é um pouco dos dois. Um frufru tenso. É. Então Todos Nós Desconhecidos estreia gente, aquela atriz amanhã que fez, nos cinemas. Claire Fox, como é? A que fez The Crown. Acho que foi ela que passou. Foi ela, ó, que fez a Rainha Elizabeth mais nova. Ah, tá. E Paul Mescal também, que é maravilhoso, fez After Sun, enfim. Segunda indicação de hoje é o filme Garra de Ferro, com Zac Efron, maravilhoso, com Jeremy Allen White também, da A24, que é uma produtora super badalada nesses últimos anos, né? E conta a história real da família dos Von Erich, que fez muito sucesso nos anos 80 com a luta livre. Uhum. Uma família muito vitoriosa, só que também uma história muito trágica. 3 filhos ao longo da carreira se mataram e o pai foi morto. Então, tem